Olá, meu nome é Gabriel Caiafa e, juntamente com os doutores Fabiana Fonseca, Amaro Lima, Gabriel Araújo e Eduardo Silva, desenvolvemos o projeto Aprendizado Profundo no Reconhecimento de Sinais Estáticos de Libras. Qualquer comunicação sobre esse projeto pode ser feita para o autor Gabriel Araújo, cujo e-mail se encontra no slide apresentado. Para podermos apresentar esse projeto, dividimos em 5 tópicos principais, sendo eles a introdução, onde iremos apresentar o motivo para termos selecionado esse tema e como ele foi desenvolvido. Em seguida, iremos falar das principais características de Libras e como elas influenciam em sua classificação. Após isso, iremos falar das bases de dados disponíveis e que foram selecionadas para esse projeto. Em seguida, falaremos sobre o aprendizado profundo e como ele se aplica em sinais estáticos de Libras. E por fim, iremos chegar à conclusão desse projeto e iremos apresentar os próximos passos. Esse tema foi escolhido devido ao fato que no Brasil possuímos 9,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva, sendo que dessas pessoas, 2 milhões possuem deficiência auditiva severa. Por outro lado, possuímos poucos falantes de Libras no país, o que acaba ocasionando uma segregação social entre pessoas com deficiência auditiva e pessoas que não sejam falantes de Libras. Para podermos reduzir essa distância, propomos o desenvolvimento de um software de fácil acesso que se utiliza de Deep Learning para poder fazer a classificação de gestos. O conceito de Deep Learning foi escolhido para esse projeto por ser um tema que vem entrado em voga atualmente e que apresenta bons resultados para a classificação de imagens, tanto estáticas quanto em vídeo. Os gestos em Libras possuem 5 parâmetros principais que são utilizados para a sua classificação, sendo o primeiro a própria configuração da mão, ou seja, a posição que os dedos se encontram do locutor. Temos também o movimento desempenhado pela mão. A ação tomada pela mão, seja de rotação, translação, possui significados diferentes. A localização da mão, onde a mão se encontra em relação ao corpo do locutor, abaixo ou acima da cabeça, por exemplo, pode possuir significados diferentes. A orientação da mão, em que direção a sua palma está apontada, a favor, contra, para a esquerda ou para a direita, podem ter significados diferentes do gesto. E por fim, as expressões não manuais. A movimentação da face, da cabeça ou do tronco pode influenciar tanto na conotação quanto no significado da frase. Para o desenvolvimento desse projeto, selecionamos 2 bases, sendo a primeira a base Bastos, que foi desenvolvida pela Universidade Estadual Feira de Santana, no seu Laboratório de Pesquisa em Sinais Inteligentes e Cognitivos, LASIK. Essa base possui 40 categorias diferentes, sendo dividida em 9.600 imagens. Cada categoria possui a mesma quantidade de imagens, 240. E as categorias possuem letras, números e palavras, todos estáticos. As 240 imagens de cada categoria são divididas em imagens em escala de cinza e máscaras binárias, e todas elas em resolução de 50 por 50 pixels. Aqui encontramos alguns exemplos das imagens desse dataset. Podemos observar que elas não possuem o corpo do locutor, somente as suas mãos. Temos também a imagem Costa. Nessa base foi utilizado 61 configurações de mão diferentes. Ela foi desempenhada por 10 pessoas com 200 repetições, totalizando 12.200 imagens. Para a captura delas, foi utilizado o sensor Microsoft Kinect. O autor dessa base também já separou os dados de treino e teste, metade, com 6.100 imagens cada. As imagens possuem resolução de 139 por 135 pixels. Elas já foram pré-processadas, tanto pelo sensor, que fez um mapa de profundidade, quanto pelo autor, que criou uma máscara binária. Aqui podemos perceber a imagem já pré-processada. Podemos perceber que temos também o gesto desempenhado da mão.
não temos o corpo do locutor. Para podermos desenvolver esse projeto, escolhemos as 5 principais arquiteturas que vêm se desenvolvendo atualmente: AliNet, VGG16, VGG19, Inception V3 e ResNet 50. A AliNet se caracteriza pela intercalação entre camadas convolucionais e camadas de pooling, desde a entrada até o classificador. O classificador padrão da AliNet são redes densas, totalmente conectadas de neurônios até chegar em uma softmax. A camada softmax é utilizada para determinar a probabilidade de pertencimento do sinal de entrada a uma das classes do conjunto. Temos também a rede VGG. Ela se diferencia da AliNet pelo fato de não ter mais a intercalação entre camada convolucional e pooling. Ao invés disso, podemos ter camadas convolucionais consecutivas, como podemos ver na imagem. Isso permite que mais filtros sejam aplicados sem a redução de dimensionalidade, dando assim maior poder de abstração. A rede VGG também utiliza seu classificador de redes densas, totalmente conectadas. Também utilizamos a rede Inception. Ela apresenta a utilização de ramos de filtros diferentes, permitindo-se assim também a obtenção de características diferentes em cada um dos ramos, permitindo assim maior capacidade de abstração da rede. A rede Inception foi desenvolvida pela Google, que evoluiu ela para Inception V3, que se diferencia pela utilização de filtros que reduzem o custo computacional, a mesma arquitetura, mas com custo reduzido. Como podemos ver, em um módulo foi substituído o filtro 3x3 por um filtro 5x5. Aqui no outro módulo, os filtros 7x7 por 1x7 e 7x1. E aqui no outro módulo nós temos a substituição do filtro 3x3 por filtros em paralelos 1x3 e 3x1. Por fim, nós temos também a rede ResNet, que foi desenvolvida pela empresa Microsoft. Ela apresenta os resíduos que são utilizados para propagar sinais, dados de entrada até a saída da rede, permitindo-se assim que um erro gerado pela camada de entrada seja propagado até a saída, impedindo então que haja dissipação do gradiente. Agora nós apresentamos os resultados dos nossos testes. No conjunto de dados bastos, foi utilizado o algoritmo validação cruzada, utilizando o K-fold com 10 folds. Aqui podemos ver o desenvolvimento de cada uma das redes, a redução do seu custo pelas épocas, e aqui nós temos os resultados por fold. E abaixo nós temos a média, o desvio padrão e a mediana de cada fold. Aqui nós temos a representação gráfica daquela tabela, onde podemos comparar melhor as redes. Podemos perceber que a VG19 teve um desempenho melhor do que as outras. Aqui nós temos a comparação da rede VG19 com o autor Bastos, que foi o próprio autor da base de dados, e o autor Pessoa, que também utilizou a base de dados. Podemos perceber que os nossos resultados são bem acima dos outros dois autores, do método proposto. Aqui também nós temos o resultado da base Costa. Podemos lembrar que essa base já separa os dados de treino e teste, e aqui nós temos o vento da rede pelas épocas. Aqui nós temos a representação gráfica, onde podemos perceber que a rede Inception teve um resultado melhor do que as outras. Aqui nós temos a comparação do resultado da rede Inception com o próprio autor da base de dados, Costa, e o autor Oliveira, que também fez uso da base de dados em 2019.
podemos perceber que o resultado do método proposto também foi bem acima dos outros autores. E por fim concluímos essa apresentação. Aqui podemos lembrar, apresentar que as redes da literatura apresentam um bom desempenho em classificação de sinais estáticos de Libras, inclusive melhor do que rede desenvolvida especificamente para esse fim. Também, ao desenvolver esse projeto, percebemos que é bem complicado o desenvolvimento de projetos de Libras, pois existem poucas bases. E elas geralmente são desenvolvidas cada um para o seu projeto, o que impossibilita a comparação de resultados. Então, como proposta a projetos futuros, iremos tentar apresentar um projeto em que permita a geração automática de bases de dados a partir de vídeos, que seja escalável e genérico o suficiente para Libras e para outros trabalhos. Assim encerramos a apresentação e agradeço a todos a participação até aqui.